Olá, meus alunos, tudo bem? Eu me chamo Clara Castro e sou professora de Literatura Brasileira Contemporânea. Hoje, a nossa aula é sobre um assunto muito importante, que é o pré-modernismo no Brasil, certo? Vamos iniciar aqui a nossa aula. Antes de tudo, eu queria apenas deixar uma coisa bem clara no sentido em relação ao estudo da literatura, não só para a nossa disciplina, mas para o estudo das escolas literárias em geral. É sempre importante fazer uma intertextualidade, uma contextualização da literatura com a história, com a sociologia, com a filosofia, com as questões políticas, econômicas, sociais da época. Por quê? Porque a arte, a literatura, ela é um reflexo de tudo isso. Ela é um reflexo da sociedade, um reflexo do momento pelo qual a sociedade está passando, porque é por meio da literatura, por meio da expressão, que as pessoas conseguem expor os seus pensamentos, a sua forma de ver o mundo. É por meio da arte, da literatura, que nós conseguimos perceber as transformações sociais que estão acontecendo, seja a nível de país, seja a nível global, seja a nível regional. Então, sempre fazer essa contextualização, porque a literatura é um reflexo de todo o contexto em que a sociedade que a produziu está inserida. Então, antes de nós adentrarmos mesmo na questão do ensino da escola literária em si, dos autores, das obras, vamos perpassar por toda aquela contextualização econômica, por toda aquela contextualização histórica, para que você possa se situar, para que você possa fazer um contexto, e assim fica tudo mais fácil, fica tudo mais simples, porque a partir do momento que você entende aquela situação, a partir do momento em que você percebe é, o porquê daquela expressão, o porquê daquela questão, fica mais fácil, tá bem? É, Vamos agora entender o contexto histórico do pré-modernismo no Brasil. Ele está situado nos primeiros anos da República Brasileira, que é o quê? A República foi em 1800, no final de 1800, certo? Para o início de 19, dos anos 1900, para o início aí do século XX. Então, nós temos nesse contexto da República, da proclamação da República Brasileira, que foi quando emergiu a escola literária pré-modernista. E é importante também levar em consideração que esse nome pré-modernismo já infere um momento de transição, um momento em que a literatura estava passando por um momento de transição do realismo, do simbolismo, parnasianismo, que são as escolas anteriores, para o modernismo, que é a escola seguinte. Então, é importante perceber que o pré-modernismo é uma transição. Ainda vão ter características das escolas anteriores, assim como vão ter algumas características das que estão por vir. Então, o pré-modernismo ele fica aí nesse período de transição, nesse curto período de transição, assim que o Brasil estava passando por essas transformações políticas, quando foi proclamada a República. E aí vamos lá para entender o momento, o que estava acontecendo. O Nordeste flagelado pela seca e sacudido pela Guerra de Canudos. E assim, antes de falar os outros pontos, vou aqui só dar um panorama geral que o Brasil tem uma extensão territorial um pouco grande. E nesse momento, sobretudo nesse momento, estavam acontecendo diversas mudanças em cada região do Brasil. Então, é importante associar com a história, com a geografia, porque nesse momento, na região Nordeste,
Havia uma seca muito grande, estavam se passando por um momento de seca muito forte, por dificuldades. E isso ocasionou alguns conflitos, algumas guerras, algumas manifestações, sobretudo a Guerra de Canudos, que a gente vai ver que tem uma importância fundamental na obra de Euclides da Cunha. Então, é importante percebermos isso, é importante estarmos atentos a essa questão, a questão do momento em que o Nordeste estava passando. Bom, pessoal, e dando continuidade. Na região Norte, por outro lado, vinha um momento de bastante prosperidade, porque era um momento em que a borracha vai trazer riqueza e prosperidade para a região isolada e desconhecida. A região norte, na questão da Amazônia, do Belém, Pará. Essa região, ela vinha por um momento de prosperidade, por um momento em que elas estavam sendo descobertas, em que as riquezas, sobretudo a borracha, ela trazia muitas oportunidades para aquela região. Então, foi um momento, estava sendo um momento de reais transformações sociais nessa região. Por outro lado, voltando aqui para a região sudeste, em São Paulo, há a questão do café, que é o chamado ouro negro, que também era um momento de prosperidade, um momento de ascensão da sociedade que ali vivia por conta do café. Foi a questão dos grandes barões de café, como o Barão de Mauá, e aí toda a região, tudo influenciou para acontecer um momento de mudanças positivas, um momento de crescimento dessa região. E, além de tudo isso, os imigrantes começaram a chegar com costumes e culturas diferentes. Vários imigrantes, sobretudo italianos, começaram a chegar no Brasil, trazendo juntamente com eles a sua cultura, o seu modo de pensar, a sua culinária, o seu modo de se vestir, tudo diferente, porque eram até então culturas desconhecidas, culturas que não tinham contato com o Brasil, né? Então começavam a chegar esses imigrantes. Tudo isso eram muitas transformações para um só tempo, né? Para cada região com suas peculiaridades, com suas mudanças, e isso, claro, óbvio, interferiu na literatura, né? Vamos ver aqui agora as próximas transformações. E aí surge aquele questionamento: como dar voz à diversidade de cada vez mais, de um país cada vez mais complexo? Quais foram as diferentes propostas dos escritores pré-modernistas? Então, aí chega esse questionamento. Eram muitas mudanças, muitas transformações, e como dar voz a tudo isso? Até porque, se observarmos, as escolas literárias anteriores, elas seguiam um padrãozinho. Elas tinham as mesmas características, os autores pensavam da mesma forma. O que não aconteceu no pré-modernismo, nessa transição, entendeu? Então, cada autor buscou deixar transparecer a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, de ver essas transformações de uma forma diferente. Então, já não teremos aquele padrão, é claro que vamos ter características um pouco parecidas em alguns sentidos, como na questão de trazer uma realidade social muito forte, até porque como a gente já mencionou, estavam acontecendo transformações sociais muito perenes, muito fortes durante esse período. Então, isso é uma característica comum, mas cada autor, à sua maneira, trará algumas características específicas e diferenciadas, não deixando claro de ter aí um conjunto de características parecidas, né, semelhantes. E aí, quais foram os principais autores nesse tempo? Nós temos Graça Aranha, Euclides da Cunha, Lima Barreto, e por fim nós temos também Monteiro Lobato. Esses, digamos, foram os principais nomes do período pré-modernista. Eles estão naquilo em que nós consideramos os principais autores desse período, cada qual com sua proposta. E aqui é importante fazermos uma observação antes de darmos prosseguimento. Todos esses autores aí que estão aparecendo na sua tela, todos eles
eles são autores de prosa, eles escreviam por meio de contos, por meio de prosa mesmo, de histórias, e o único, então isso é uma característica, digamos que em comum de todos eles. E o único autor assim que se enveredou mais para o lado da poesia, que é considerado pré-modernista, é Augusto dos Anjos, porque ele era um poeta, ele escrevia em poesia. Então, digamos que o único autor que escreveu poesia que nós podemos encaixar no pré-modernismo é Augusto dos Anjos. Os demais que iremos tratar agora são todos de prosa. Antes de falarmos de cada autor em específico, vamos aqui falar um pouco sobre o Brasil republicano, né? Os conflitos e os contrastes da época. Embora eu já tenha mencionado um pouco de cada região, mas é importante saber que a proclamação da República, que se deu em 1889, no final do século XIX, ela não representou uma mudança muito grande no cenário econômico, na questão econômica brasileira. Embora essa mudança política tenha trazido inúmeras transformações, mas no setor econômico não houveram grandes mudanças, certo? A situação das famílias que viviam no campo, que representava 2/3 da população do país nesse tempo, o Brasil era sobretudo agrário, um país agrário, continuava sendo determinada pelos grandes latifundiários, que controlavam extensas porções de terra, tanto no litoral quanto no interior. Então, a questão da proclamação da República, ela não trouxe alteração substancial no que tange à economia. Por quê? Porque, por mais que tenha existido essas transformações na política, mas a economia ela ficou sendo dominada por uma minoria da população, por uma parte menor, que eram que os grandes latifundiários, que eles na região norte detinham essa questão da extração da borracha, e na região sudeste detinham essa questão do cultivo do café. Então eles não deixaram de ser dominantes, eles não deixaram de, digamos, ter o controle da economia no país. Então, as alterações políticas, no primeiro momento, elas não trouxeram alterações substanciais na questão econômica. Então, e ainda por cima, além de tudo isso, ainda tinham os escravos que tinham sido recém-libertos, né, recém-libertados, que vinham para fazer parte dessa população que era dominada, né, que não tinham o poder de produção, digamos, nas suas mãos. E aí entra aqui uma sociedade que formou-se um ciclo. Por quê? A transformação do espaço urbano, houve uma europeização do país, justamente porque o país, como eu falei, o Brasil, um país sobretudo agrário, que vivia da população do campo, começaram a vir os imigrantes que começaram a encher as cidades, a ficar nas cidades. Então, houve uma europeização do país com a chegada dos imigrantes e houve uma transformação do espaço urbano, que foi chegando mais gente, aglomerando em determinadas regiões urbanas. Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Belém foram as mais afetadas pelo que ficou conhecido como bota abaixo, abertura de largas avenidas e imitação de prédios europeus. Por quê? Como principalmente aí vamos entender o conjunto. Como principalmente o Nordeste, ele vinha em situação de seca, em situação de degradação e dificuldades, o povo nordestino foi se expandindo para a região Sudeste, que era a região do café, e aí entra São Paulo e Rio de Janeiro, e para a região Norte, que era a região da borracha, que era Belém e Manaus. Então, a população do campo, que vinha passando por seca, por dificuldades, viram como única alternativa ir para a cidade. E aí começaram a aglomerar nesses centros urbanos. E esse deslocamento agora das famílias pobres, das áreas centrais, onde moravam em cortiços, para locais de difícil acesso, começaram a nascer as favelas. Então, mais uma vez, eu repito, observe que tudo está entrelaçado, que tudo está interligado, que tudo está relacionado. Então, a formação urbana das cidades, a questão de mobilidade urbana, a questão das periferias,
tudo isso interferiu e interfere na forma da arte, na forma da literatura. E, por fim, os escravos libertos viviam em estado de quase abandono, sem educação e não eram empregados pelos proprietários rurais. Então, chegou esse ciclo, todo esse ciclo. Observe que isso é tudo um processo cíclico. Todo esse ciclo no momento, gerou as transformações sociais da época, que foi a população saindo do campo para a cidade. E a cidade, teoricamente, não estava preparada para, é, para esse tanto de pessoas, esse tanto de transformações que estavam acontecendo. Vamos agora falar novamente de cada região. Não os conflitos no Nordeste. A seca, que foi um problema crônico no tempo, né, como já foi mencionado, gerou uma vida precária, porque as pessoas não tinham mais condições de se sustentar, e muitos aderiram à pregação messiânica de Antônio Conselheiro, o Beato. Então, nesse momento, algumas pessoas viram na religião, viram na igreja, viram na fé uma forma de se apegar e ter esperança de tempos e momentos melhores. Então, o Antônio Conselheiro, ele se aproveitou desse momento de fragilidade, ele se utilizou dessa situação para montar uma comunidade, chamada Comunidade Belo Monte. Para o quê? As pessoas se juntavam em solidariedade, formaram essa sociedade para tentar superar e passar por esse momento de dificuldade. Como líder religioso, ele desentendeu-se com os poderes republicanos. Nesse tempo, vamos aí voltar, foi o tempo da proclamação da República. Nesse momento, Antônio Conselheiro, ele se desentendeu, teve desentendimentos com os poderes republicanos e começou então a Guerra de Canudos entre essa comunidade, né, liderada por Antônio Conselheiro, bem no sertão nordestino, bem na região de Canudos, na Bahia. Por isso que o nome Guerra de Canudos, com o governo, com os republicanos, entendeu? Foi um período de bastante, digamos, estresse mesmo, de bastante conflito, que durou praticamente um ano, então muito tempo. De 96 a 97, 1896 a 1897, houve essa guerra no interior, né, sertanejo, no interior da Bahia. Aqueles que não aderiam ao apelo da religião atendiam ao apelo do cangaço, que aí é onde entra Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, que foi um líder do cangaço na época, que era uma forma da população sertaneja, da população nordestina, se proteger, de certa forma, do governo republicano, da tirania republicana, da força dominante. Então, assim, vendo-se no momento de seca, no momento de dificuldades, o nordestino tinha duas opções para tentar superar esse momento, que era ou se apegar às questões messiânicas, à questão da religião, ou questão mesmo da força do cangaço, junto com o Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião. Então, digamos que tinham dois pontos de tensão e de conflito no Nordeste. O Nordeste não tem para a região que estava sofrendo maiores transformações negativas, né? E agora vamos para o norte e para o sudeste, na parte que estava prosperando, que era a riqueza da borracha e do café. Como foi mencionado, a Amazônia ela vivia uma fase áurea da extração da borracha. Cidades como Manaus e Belém tornaram-se grandes centros culturais. E aí a gente começa já aqui a entrar na nossa questão da literatura e da arte. Nesses lugares em que havia digamos assim, um momento de prosperidade, um momento de riqueza, começou a se tornar um centro cultural, um polo cultural, até porque os imigrantes, eles vinham para esses centros urbanos, esses centros de maior população, e aí traziam as influências europeias para a literatura, porque, como se sabe, a literatura brasileira, claro que ela sofre influência, sobretudo da Europa, sobretudo da cultura europeia. Então, foi um momento em que essa cultura também trouxe influência para a forma de se expressar para a arte e para a literatura brasileira. São Paulo expande-se economicamente,
né, graças ao café, que acelerou o processo de urbanização e industrialização, gerando o quê? A questão das transformações sociais, sobretudo da formação de periferias e favelas. Muitos brasileiros migraram para São Paulo na esperança de trabalho estável e mais bem remunerado, sobretudo a população do Nordeste, como dito. Por quê? A população do Norte, ela estava se entretendo, digamos assim, mais com a questão da borracha, da extração. E o Nordeste, como estava num período de seca, num período de dificuldades, os nordestinos, eles passaram a migrar, sobretudo para São Paulo. Olhar para o Brasil nesse momento histórico significava ver um país multifacetado. Zonas prósperas, convivendo com vastas extensões marcadas pela pobreza. E aí, mais uma vez, repito, a gente olhando como um todo, a gente viu um Brasil diversificado, um Brasil totalmente diferente em seus diversos aspectos, e por que não na literatura? E aí é onde eu entro falando mais uma vez que isso respingou, isso refletiu na produção literária. Por quê? Porque nesse período a gente não tem uma característica padrão, a gente não tem autores pensando da mesma forma, autores com pensamentos convergentes. Pelo contrário, muitos às vezes até tinham pensamentos um pouco divergentes, e isso refletia na literatura, onde a gente passava de um momento do realismo, do simbolismo, para o modernismo. Então, eram transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, principalmente culturais, porque tudo reflete na cultura, tudo reflete na literatura. E aí o desafio dos autores é o quê? Retratar esses contrastes. É um momento em que muita coisa estava acontecendo e que muitas transformações estavam acontecendo. Então, o desafio dos autores era trazer para a arte, para a literatura, esses contrastes, como retratar essas diferenças, como em um lugar estava tendo tanta prosperidade, em outro tanta devastação, tanta pobreza, tanta miséria, que era o caso do Nordeste. As grandes mudanças políticas, sociais e econômicas não deixavam mais espaço para a idealização. Então, a gente tem um rompimento com a questão da idealização, do romantismo, que ainda tinha algum pouco que ainda restava desse romantismo, desse momento de idealização, foi rompido. Tudo foi rompido porque não havia mais espaço para nenhuma idealização. Era preciso retratar a realidade social, a realidade econômica, a realidade política que se instalava no país, nas diversas regiões do país. Vamos aqui agora. O foco da produção literária se fragmenta e os autores escrevem sobre as diferentes regiões, os centros urbanos, os funcionários públicos, os sertanejos, os caboclos e os imigrantes. Então, assim, vejam que era muita coisa para eles falarem, não tinha mais uma sociedade estamentada, uma sociedade divididazinha, uma sociedade padrão, uma sociedade igual, não tinha mais. Agora, cada região, cada parte, cada segmento social tinha suas características. Então, os autores eles se fragmentaram, cada qual foi retratar aquilo que eles achavam mais interessantes, mais importante. E aí nós teremos autores que vão retratar da parte do Nordeste, do sertanejo, autores que vão retratar do norte, que trata os caboclos, a questão do extrativista, da borracha, autores que vão se preocupar com os centros urbanos, porque estavam aumentando a população urbana, e com os imigrantes. Então, cada autor se preocupou em tratar um fragmento específico da sociedade. Por isso que, mais uma vez, repito, foi um momento de transição, foi um momento em que não há uma homogeneidade na produção literária. Tudo era interesse para escritores como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos, que, como eu já falei anteriormente, esses são os principais autores do período. Lembrando que Euclides, Monteiro, Lima e Graça foram autores da prosa, e Augusto dos Anjos mais da poesia, porque a poesia nesse tempo foi realmente muito pequena se comparada com a prosa. Essa multiplicidade de focos e interesses torna impossível tratar o pré-modernismo como uma escola literária em si. Já já vou falar disso.
O pré-modernismo, ele é considerado um período de transição. Conserva algumas tendências das estéticas da segunda metade do século XIX e antecipa outras aprofundadas com o modernismo. Aqui, gente, nós estamos num momento delicado. Por quê? Porque muitas pessoas não consideram o pré-modernismo sequer uma escola literária em si, por todos esses motivos que eu já expus anteriormente, no sentido de não haver uma homogeneidade. Contudo, como teve uma produção, por mais que tenha havido essa fragmentariedade, houve uma produção literária bastante intensa, bastante forte e pertinente. Houve muita produção literária nesse período, embora ainda fosse um momento assim de ajustes, mas houve. E aí, por fato de ter essa produção literária, considerou-se que foi um momento de transição, que foi um momento que passava-se do século XIX para o século XX, passava-se do realismo para o modernismo, do realismo e simbolismo para o modernismo. Então, muitos sequer consideram o pré-modernismo uma escola literária em si por faltar essa homogeneidade. Contudo, esse momento não pode ser desconsiderado, esse momento é muito importante. Todo momento de transição requer a sua atenção, não seria diferente com o pré-modernismo. Por mais que a doutrina, digamos, em regra, não entenda que o pré-modernismo é uma escola literária, mas ela é um período importante na literatura, ela antecede, ela é após um período muito importante e antecede outro de tanta importância quanto o anterior. Então, é um momento de ajustes aí muito importante, sobretudo porque foi um momento também economicamente e politicamente muito importante para o Brasil, certo? Então, não devemos negligenciar esse período e devemos considerar um período de profunda importância para o desenvolvimento literário brasileiro. O projeto literário do pré-modernismo, o objetivo desse momento das pessoas que produziam literatura nesse momento, eles desejavam mostrar o Brasil real aos brasileiros. Então, como eu falei, teve aquela ruptura com o idealismo, porque eles queriam era mostrar o Brasil de verdade. O Brasil da seca, o Brasil da borracha, o Brasil do café, o Brasil dos imigrantes. Eles queriam mostrar o Brasil de verdade. Crítica à realidade social e econômica. E aí, claro que essa vontade, esse desejo de mostrar a realidade, ela não vinha sem nenhum engajamento por trás. Claro que eles queriam criticar. Era a maneira que as pessoas tinham na época de criticar essa realidade social e econômica, porque primeiro, criticar a questão da desigualdade, enquanto uns com tantos, outros com quase nada, como nada, praticamente. Por outro lado, era um momento também de criticar essa questão de que, enquanto uma parte do Brasil vivia um momento de extrema prosperidade, de progresso, outra parte vinha passando por dificuldades, por seca. Então, esse desejo de mostrar a realidade, ele vinha intrinsecamente ligado a um desejo de criticar a realidade social e econômica brasileira. E aí a linguagem, uma das características um pouco assim comum entre todos esses autores que produziam prosa, era uma linguagem mais próxima do texto jornalístico. Era uma linguagem um tanto quanto descritiva, um tanto quanto seca, sem subjetivismos, onde deixava-se transparecer o mínimo possível a opinião do autor, buscando mesmo, por meio da realidade social, denunciar esses problemas. Então, era uma linguagem muito jornalista, tão tal que Euclides da Cunha, que foi assim, digamos que o primeiro pré-modernista, ele era jornalista. Então, foi uma linguagem, sobretudo, objetiva, uma linguagem, sobretudo, denotativa, uma linguagem, sobretudo, seca, descritiva, em que não havia muito espaço para o subjetivismo. Então, é importante atentar para essas características da linguagem. E agora vamos começar com os autores, nada mais, nada menos que Euclides da Cunha. Ele foi o pioneiro entre os pré-modernistas na aproximação entre a literatura e a história. E eu fiz toda essa retrospectiva histórica, política, por quê? Porque
como falei, toda a produção literária, todo texto literário, ele está ligado ao seu momento histórico, mas o pré-modernismo mais ainda, porque era uma literatura de denúncia, uma literatura que buscava atrelar diretamente a realidade social com o momento histórico. Era uma literatura jornalística. Então, muito importante situar esse momento no seu contexto para que a gente possa entender os aspectos literários dele. O escritor Joaquim Nabuco definiu os sertões como a Bíblia da nacionalidade brasileira. E aqui, antes de continuarmos, vou falar para vocês que a principal obra de Euclides da Cunha foi Os Sertões, porque ele era jornalista, como eu já falei, e ele ficou responsável por fazer a cobertura da Guerra de Canudos, que aconteceu lá na Bahia, com Antônio Conselheiro e tudo mais. Então, como ele ficou responsável por isso, ele começou por meio dessa escrita jornalística fazer a denúncia social e política. E o nome da obra era Os Sertões. E a principal obra dele foi a produção literária dele gira em torno de Os Sertões e dessas questões, sobretudo da seca, sobretudo do momento em que o Nordeste estava passando. Os Sertões são um livro de difícil classificação, pois apresenta características de texto literário por captar a sinceridade da alma simples e leal do sertanejo. Então, Os Sertões foi, antes de tudo, uma produção literária, né? Mas não deixou de ser um tratado científico por analisar as características do solo do sertão nordestino. Euclides, na sua obra, ele procura descrever porque, assim, ele era da região sul, foi para o Nordeste para cobrir isso, para cobrir a guerra. Então, ele procurou também descrever como era o clima, como era a vegetação, como era essa diferente, né, realidade que era o Nordeste. Então, foi também um tratado científico. Além disso, era um texto que apresentava características de investigação socioantropológica por se preocupar em caracterizar minuciosamente o sertanejo ou explicar a gênese de Antônio Conselheiro como líder messiânico. Por quê? Como ele foi para essa comunidade do Belo Monte, lá tinha toda uma estrutura socioantropológica. Era uma comunidade mesmo que se desenvolveu no interior do sertão baiano, que tinha suas peculiaridades, tinha seus estamentos também, tinha suas divisões. Então, ele também procurou entender isso. Procurou entender essa questão messiânica do Antônio Conselheiro, como ele conseguiu reunir essas pessoas ali ao redor da fé, e, enfim, foi também uma obra que trouxe um grande viés socioantropológico. E, por fim, de matérias jornalísticas, que era para ser, digamos assim, a base desses escritos de Euclides da Cunha, por registrar em detalhes as lutas entre as tropas oficiais e os revoltosos. Então, essa obra é muito rica. Essa obra ela traz diversas vertentes literárias, científicas, sociais, antropológicas e jornalísticas, e é uma obra que, como Joaquim Nabuco definiu, é a Bíblia da nacionalidade brasileira. Então, é uma obra de fundamental importância, que ainda hoje retrata muito bem esse momento histórico em que o Brasil passou. E aí, aqui uma fotinha, né, de Euclides da Cunha, para que vocês possam conhecê-lo. E aqui foi a obra inicial de Os Sertões, que foi a primeira vez que foi publicado, foi nessa capa, com o compilado dos escritos, dos textos de Euclides da Cunha sobre a Guerra de Canudos. A obra ela está dividida em basicamente 3 partes. A Terra, na primeira parte, o Homem, na segunda parte, e a Luta, na terceira parte. A Terra ela é uma apresentação detalhada das características do sertão nordestino, com informações sobre o clima, a composição do solo, o relevo e a vegetação, como eu já falei para vocês. Então, essa primeira parte, Euclides, usando uma linguagem descritiva e objetiva, vai descrever o clima, o solo, a vegetação do Nordeste, da região nordestina, que muito se diferenciava das outras regiões, né?
Tem também o homem, que na segunda parte ele vai retratar o sertanejo, em que o texto procura demonstrar o impacto do meio sobre as pessoas, né, e um viés sociológico, né, e antropológico. O destaque fica para a apresentação do Antônio Conselheiro e sua transformação em líder messiânico. Então, ele tenta entender o homem, o nordestino, o porquê desse líder, o Antônio Conselheiro, conseguir reunir tanta gente por meio da fé, por meio da questão messiânica, da questão de religião mesmo. Então, ele busca entender essas relações sociais, antropológicas, que se dão dentro dessa comunidade, a comunidade Belo Monte. E, por fim, a luta, a terceira parte, que trata em si da guerra, narração dos embates entre as tropas oficiais e os seguidores de Conselheiro. O livro termina com a descrição da queda do arraial de Canudos e a destruição de todas as casas erguidas no local. E é isso. O final, a parte mais trágica, trata da guerra em si, que foi a situação em que Euclides foi levado até lá para narrar, né? E aí observe que tudo isso mostra as características do realismo, narração, descrição, linguagem objetiva, e que retrata a realidade pura e seca, a realidade social em que se desenvolveu o contexto do pré-modernismo. O sertanejo descrito por Euclides da Cunha. Eu vou ler aqui agora uma parte muito bonita, que eu me emociono sempre que eu leio, porque ela trata do nordestino, trata dos homens fortes, trata daquela situação de sentimento mesmo, e todo mundo, principalmente, tipo, eu que sou nordestina, como uma boa nordestina, não poderia não me emocionar com esse texto, né? E ele, ainda hoje, é um texto bastante real sobre o nordestino. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Basta o aparecimento de qualquer incidente, exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se, empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto. E a cabeça firma-se-lhe alta, sobre os ombros possantes, aclarada pelo olhar desassombrado e forte. E corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos. E da figura vulgar do tabaréu, canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Aí não há nenhuma descrição do nordestino, do sertanejo melhor do que essa. Euclides da Cunha na obra Os Sertões. Gente, observe aqui as características nítidas desse momento do pré-modernismo. Há uma descrição, há uma narração forte aqui, há um objetivismo por trás dessa descrição de Euclides da Cunha, porque ele consegue descrever o nordestino puro e seco, o nordestino cru, o nordestino. Então, assim, qualquer pessoa que lê esse texto vai conseguir sentir o que é e quem são os nordestinos, certo? Então, fica aí esse trecho, que eu considero um dos trechos mais bonitos da obra, um dos trechos mais emocionantes, porque o nordestino, o sertanejo e o nordestino é, antes de tudo, um forte. Continuemos. Vamos agora para Lima Barreto.
Lima Barreto, ele vai ser responsável por compor um retrato de parte dos centros urbanos ignorados pela elite cultural do país, os subúrbios cariocas. Então, observe mais uma vez que aqui a literatura, que aqui o, os autores eles buscam, por meio da realidade, da descrição da realidade, denunciar as desigualdades sociais, denunciar, fazer uma crítica à realidade política, social e econômica do país. Os romances, contos e crônicas de Lima Barreto compõem um painel em que se desenham de forma mais clara os verdadeiros mecanismos de relacionamento social típicos do Brasil no início do século XX. Então, aqui Lima, ele vai ser mais assim para a questão urbana, tá? Dos centros urbanos, sobretudo da periferia, dos subúrbios, que não são vistos pela elite, né, cultural da época. Aqui está uma fotinha de Euclides e dessa obra que a gente vai ler um trecho já já, chamada Clara dos Anjos. Vou ler o trecho e depois explicar um pouquinho sobre essa obra, tá? Na rua, Clara, minha xará, pensou em tudo aquilo, naquela dolorosa cena que tinha presenciado e no vexame que sofrera. Agora que tinha a noção exata da sua situação na sociedade. Fora preciso ser ofendida irremediavelmente dos seus melindres de solteira, ouvir os desaforos da mãe do seu algoz, para se convencer de que ela não era uma moça como as outras. Era muito menos no conceito de todas. Ora, uma mulatinha, filha de um carteiro, o que era preciso, tanto a ela como às suas iguais, era educar o caráter, revestir-se de vontade, para se defender de cassis e semelhantes, e bater-se contra todos os que se opusessem por este ou por aquele modo, contra a elevação dela, social e moralmente. Nada a fazia inferior às outras, senão o conceito geral e a covardia com que elas o admitiam. Gente, aqui eu não vou me restringir, eu não vou me adentrar, na verdade, me ater a fazer resumo da obra, porque nesse momento o que é importante aqui é entender as características e a gênese, entender o que levou, entender a fundamentação das obras do período. Então, eu vou fazer essa ligação, esse link, esse contexto entre a obra e a realidade do momento social, tá? E aqui nós podemos observar um momento de angústia, um momento em que a Clara, que pelo que pode se observar, fazia parte do subúrbio, daquela parte da sociedade que não era vista pela classe dominante. E foi a partir do momento que ela se tocou disso, a partir do momento que ela percebeu que ela era muito menos no conceito de todos, porque no conceito da sociedade, por o fato dela ser mulata, ter um pai carteiro, por o fato dela viver no subúrbio, por o fato do contexto social em que ela estava inserida, da classe social em que ela estava inserida, isso definia quem era ela. E aí é o momento em que ela percebe isso, em que ela se tem consciência de que, embora nada a fizesse inferior, tudo a fazia inferior ao mesmo tempo. Então, Lima Barreto, ele retrata a realidade da mulher, ainda mais mulher, né, do subúrbio, ao mesmo tempo em que ele critica essa situação, né? É uma forma de criticar, de dar visibilidade, de dar olhos a esse momento, né? Vamos agora para Monteiro Lobato, que é muito conhecido pelo público infantil, mas nem só de obras infantis foi feito Monteiro Lobato, viu? Este notável escritor, ele é bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou ao estilo de escrita com linguagem simples, onde realidade e fantasia estão lado a lado. Posso dizer que ele foi o precursor da literatura infantil no Brasil. Quem nunca leu Monteiro Lobato, quem não se lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quem nunca assistiu algum filme, alguma obra de Monteiro, né? Eu tenho um apreço especial por Monteiro, porque ele foi o primeiro escritor que eu me apaixonei, digamos assim, ele foi muito importante na minha infância por desenvolver o meu gosto pela leitura, por me sentir,
por me fazer sentir curiosidade em ler, em buscar ler, entendeu? Então, assim, Monteiro tem uma importância fundamental na literatura infantil, mas também no pré-modernismo, nesse momento muito importante histórico e social do Brasil, né? Ele escreveu outras incríveis obras infantis, como A Menina do Nariz Arrebitado, Saci, Fábulas do Marquês de Rabicó, Aventuras do Príncipe, Noivado de Narizinho, O Pó de Pirim Pim Pim, Emília no País da Gramática, Memórias da Emília, O Poço do Visconde e A Chave do Tamanho. Urupês é uma coletânea de contos e crônicas considerada sua obra-prima e publicada originalmente em 1918, quando já quase no início do modernismo, no fim aí desse período de transição, Monteiro Lobato publicou esse compilado, né, de suas obras Urupês, que é bastante famoso. Inaugura na literatura brasileira um regionalismo crítico. Ele já vem como assim um precursor. Monteiro Lobato sempre foi um homem à frente do seu tempo, em todos os sentidos. E ele trouxe aí um precursor da primeira geração do modernismo, que é essa geração regionalista, né, crítico e mais realista do que o praticado anteriormente, durante o romantismo. A crônica que dá título ao livro traz uma visão depreciativa do caboclo brasileiro, chamado pelo autor de fazedor de desertos, estereótipo contrário à visão romântica de autores modernistas. Então, assim, Lobato, ele, digamos, ele era um pouco crítico e satírico demais para a época, e ele, por meio de ironias, ele procurava fazer algumas críticas sociais nas suas obras, né? Que é o que nós vamos ver aqui agora, nesse trecho da sua... antes tem a fotinha dele, né? Monteiro Lobato, e a obra Urupês. Vamos ler agora um trecho da obra do Jeca Tatu. Jeca Tatu era um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha de sapê. Vivia na maior pobreza, em companhia da mulher, muito magra e feia, de vários filhinhos pálidos e tristes. Jeca Tatu passava os dias de cócoras, pitando enormes cigarrões de palha. Cigarrões de palha. Sem ânimo de fazer coisa nenhuma. Ia ao mato caçar, tirar palmitos, cortar caixas de breja-uva, mas não tinha ideia de plantar um pé de couve atrás de casa. Perto um ribeirão, onde ele pescava de vez em quando uns lambaris e um outro bagre. E assim ia vivendo. Dava pena ver a miséria do casebre. Nem móveis, nem roupas, nem nada que significasse comodidade. Um banquinho de 3 pernas, umas peneiras furadas, a espingardinha de carregar pela boca, muito ordinária e só. Todos que passavam por ali murmuravam: que grandíssimo preguiçoso. Jeca Tatu era tão fraco que quando ia levar, vinha com um feixinho que parecia brincadeira e vinha arcado, como se estivesse carregando um enorme peso. Por que não traz de uma vez um feixe grande? Perguntaram-lhe um dia. Jeca Tatu, com sua barbicha rala, respondeu: não paga a pena. Tudo para ele não pagava a pena. Não pagava a pena consertar a casa, nem fazer uma horta, nem plantar árvores de fruta, nem remendar a roupa. Então, observem aí, mais uma vez, eu friso, eu não vou me ater a resumir a obra, mas sim analisar o trecho e associar com as características literárias do período. Observe aí um nítido caráter descritivo, narrativo, um tanto quanto objetivo, e Monteiro Lobato já trazia um certo regionalismo e até um tanto quanto uma ironia em suas obras, como a gente pode observar nesse trecho, que é um trecho bastante característico das suas obras literárias. Graça Aranha. Graça Aranha é um outro escritor, né? Ele era diplomata brasileiro, considerado um autor pré-modernista no Brasil, sendo um dos grandes organizadores da Semana da Arte Moderna de 1922, que foi o fim do pré-modernismo e início do modernismo, né? Vamos ainda ver isso mais na frente. Devido aos cargos que ocupou na diplomacia brasileira em países europeus, ele esteve a par dos movimentos vanguardistas que surgiram na Europa, tentou introduzi-los à sua maneira na literatura brasileira, rompendo com a Academia Brasileira de Letras em 1924. E aí, mais uma vez, eu trago aqui essa questão da influência, né, da Europa, das vanguardas europeias, da literatura europeia na literatura brasileira. Canaã, publicado no Brasil, foi a principal obra de Graça,
Pela primeira vez, em 1902, o romance aborda a imigração alemã no estado do Espírito Santo por intermédio de conflito entre dois personagens principais, Milkau e Lentz, que representam diferentes linhas filosóficas. Temas como opressão feminina, imperialismo germânico, militarismo, corrupção dos administradores públicos, ostracismo, conflito de adaptação à nova terra são tratados nesse romance. Gente, vamos aqui só fazer um parâmetro. Lembre que cada região do Brasil estava passando por um momento de transformação? Pois é, olha, Euclides da Cunha retratando a seca no Nordeste, temos também, meu Deus, agora esqueci o nome, não, antes de Monteiro, Lima Barreto retratando subúrbios, a questão da população urbana, das aglomerações urbanas, e Graça Aranha, a parte dos imigrantes. Então, cada mudança foi retratada por um autor à sua maneira, cada um procurando retratar a realidade e as dificuldades e fazer a sua crítica. Vamos agora para a foto de Graça Aranha e a sua obra Canaã, que nós vamos ler um trechinho agora. Não, eu não te fujo, doce tristeza. Tu és reveladora do meu ser, a razão da minha energia, a força do meu pensamento. Sobre ti me reclino, como se foras um insondável e voluptuoso abismo. Tu me atrais e estendo-te os braços, nesse doloroso e invencível amor com que o sonho ama o passado, a morte ama a vida. Antes de te conhecer, pérfida ilusão, me entorpeci os sentidos, e a minha frívola existência foi a lúgubre marcha do inconsciente risonho por um caminho de dores. Nesse momento, eu ainda te buscava, sol moribundo. No meu rosto se estampava o riso contínuo e fatigante, e ele afastava de mim os homens, para quem a eterna alegria é morte. Mas tu, tristeza, não estavas longe. Tu te sentaste à minha porta, numa postura de resignação e silêncio. E como esperaste, um dia a alegria de cansada se extinguiu, e então soou para mim a hora da paz e da calma. Entraste. E como desde logo amei a nobreza do teu gesto, ó melancolia, minha alma é a morada tranquila onde reinas docemente. A dor é boa porque faz despertar em nós uma consciência perdida. A dor é bela porque une os homens. É a liga intensa da solidariedade universal. A dor é fecunda porque é a fonte do nosso desenvolvimento. A perene criadora da poesia, a força da arte. A dor é religiosa porque nos aperfeiçoa e nos explica a nossa fraqueza nativa. Tristeza, tu me fazes ir até ao fundo das remotas raízes do meu espírito. Por ti compreendo a agonia da vida, por ti que és o guia do sofrimento humano, por ti faço da dor universal a minha própria dor, que o meu rosto não mais se desfigure pelas viagens do riso cansado e matador. Dá-me a tua serenidade, a tua séria e nobre figura. Tristeza, não me desampares, não deixes que o meu espírito seja a presa da vã alegria. Curva-te sobre mim, envolve-me como teu véu protetor, conduz-me, ó, benfazeja, aos outros homens, tristeza salutar, melancolia. Esse é um trecho da obra de Graça Aranha, de Canaã, que é a sua principal obra. E aqui eu finalizo essa primeira parte da aula de hoje. Finalizamos os principais pontos, as principais características do pré-modernismo. E no próximo bloco dessa aula, nós vamos para a parte prática. Finalizamos agora a parte teórica, vamos para a parte prática do nosso encontro, onde a gente vamos resolver algumas questões, discutir um pouco sobre essa escola que a gente acabou de estudar, tá bom? Vejo vocês já já.